Olá, está no ar MP Cidadão e no nosso programa de hoje você vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público do Rio de Janeiro, nosso quadro Minuto MPRJ. Você também vai conferir a visita que a nossa equipe de reportagem fez ao IEP, que é o Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério Público do Rio de Janeiro. E aqui no estúdio, para falarmos sobre endividamento público, incentivo fiscal, securitização e combate à sonegação fiscal, nós vamos receber os promotores de justiça e coordenadores do GAESF, que é o grupo especializado em combate à sonegação fiscal e aos ilícitos contra a ordem tributária, Vinícius Leal Cavalheiro, Eduardo Rodrigues Campos e Karine Susan Oliveira Gomes de Cuesta. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. A nossa equipe de reportagem esteve no IEP, que é o Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Veja como foi. O IEP-MPRJ é uma escola de governo que estabelece diálogos e interações com a sociedade e instituições, por meio de convênios, parcerias, visando a disseminação do conhecimento em prol de políticas públicas efetivas. O Instituto de Educação e Pesquisa, o IEP, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, oferece atividades contínuas de ensino, pesquisa e extensão, além de promover com excelência o aprimoramento técnico e cultural de membros, servidores, gestores públicos e agentes sociais. O diretor do IEP, o promotor de justiça, Leandro Navega, falou sobre o diferencial dos cursos de pós-graduação que são oferecidos pela instituição. Atualmente nós contamos com 4 cursos de pós, seja que um já está terminando. Um curso de pós de infância e juventude, um curso de pós de tutela coletiva, um curso de pós de ciências penais e um curso de pós que vai se iniciar agora, que é um curso de pós de gestão pública. O diferencial dos cursos de pós do IEP hoje é o nosso corpo docente. Nós procuramos, em cada matéria específica, trazer um professor diferente. Então, em determinados cursos, nós temos diversos professores. Tem curso que o professor vem dar uma aula só porque ele é especialista naquela matéria. E nós não estamos medindo os esforços. Se o especialista da matéria for um especialista que está fora do Estado, nós estamos trazendo ele para o curso de pós. Esse é o diferencial, por isso que atualmente uma das poucas escolas públicas que conseguiu fechar todos os cursos de pós que nós abrimos foi o IEP. Nós abrimos 4 cursos e conseguimos formar turma nos 4 cursos. As turmas estão cheias, não só de alunos, mas de experiências diversas que enriquecem ainda mais essa vivência acadêmica. Estamos aqui colaborando neste curso de Ciências Criminais do Ministério Público. Tem sido um prazer muito grande trabalhar com o Décio e os demais professores e muito importante, me parece, essa iniciativa do Ministério Público, notadamente quando o público-alvo, o público de alunos é composto por pessoas que militam a longa data na área, de modo que as aulas ficam muito ricas, com uma troca muito boa de informações e, mais do que uma aula expositiva, tem aqui ocorrido debates, conversas, para mim, muito enriquecedoras, de modo que me parece que se criou aqui no Ministério Público um ambiente de estudo da melhor qualidade. Esse ambiente educacional de qualidade reflete positivamente nos alunos que reconhecem esse diferencial. A pós aqui do IEP é muito boa porque a gente tem muito contato com a prática, né? Diferente de muitas pós, aqui no IEP a gente acaba se aproximando muito porque tem profissionais, temos juízes, promotores, que são pessoas que trabalham nesse meio e eles conseguem aproximar muito a teoria da prática. Em outros cursos a gente costuma ver só teoria, e a gente não tem tanto contato com a parte prática mesmo. E isso é muito bom e é um diferencial. Um ótimo exemplo de profissional que aproxima a teoria da prática é a antropóloga e cientista política Jaqueline Muniz.
Aqui nós viemos aprender um pouco, discutir a produção científica sobre os estudos de polícia, de policiamento e de segurança pública e a sua relação com o sistema de justiça criminal. Com isso, o que nós fizemos foi trazer as discussões científicas, os achados de pesquisa dos últimos 40 anos no campo de estudos policiais, das práticas de policiamento e de como isso se articula com o sistema de justiça criminal, de maneira a subsidiar os alunos com ferramentas que permitam a eles não só refletirem, como poderem agir e poderem intervir. Atualmente, o Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério Público do Rio de Janeiro oferece 4 cursos de pós-graduação. O curso de pós de Infância e Juventude foi o primeiro no estado do Rio de Janeiro, contou com 30 pessoas aproximadamente, de diferentes origens. Tivemos deputados, tivemos uma deputada, tivemos servidores, psicólogos, promotores, então é muito importante essa conjugação de pessoas de diferente ideologia para que a gente tenha uma turma efetivamente produtiva. No curso de Ciências Penais, que é o grande sucesso hoje do estado do Rio de Janeiro nessa área, nós temos já 52 inscritos, já estamos no 3º módulo, não temos nem mais vaga, hoje a pessoa liga para se inscrever, nós não temos vaga, tem que esperar abrir o novo módulo 1. Esse curso, a gente conseguiu conjugar todos os elementos importantes do estudo do direito e do processo penal. Ele é coordenado pelo professor Décio. Nós conseguimos trazer nesse curso diversos professores de fora do estado, procuradores, juízes, advogados, e conta com 3 módulos também. Um primeiro módulo de direito penal, um segundo módulo especificamente de processo penal e um 3º módulo de crime organizado, no qual esse 3º módulo está se iniciando agora. O promotor de justiça Leandro Navega também falou sobre o curso de políticas públicas e tutela coletiva, que está em andamento, e sobre o curso de gestão pública, que terá início no mês de agosto. O outro curso de pós que nós está em andamento ainda é o curso de pós de políticas públicas e tutela coletiva, que é um curso que visa capacitar o operador de direito, não só promotor, porque nós temos promotores, servidores, temos advogados nesse corpo discente. Então, nós procuramos capacitar essas pessoas, não na área só jurídica, mas com aquela formação de políticas públicas por pessoas especialistas em áreas que não estejam afetas ao direito. O direito da saúde, o meio ambiente, a educação, segurança pública, com professores que não são formados em direito, são formados em outras áreas também. Esse curso de pós de tutela tem um 2º e um 3º módulo mais jurídico. Então, nós começamos com um módulo mais interdisciplinar e depois entramos nos 2 módulos mais jurídicos. E, por fim, o curso de gestão pública, que irá se iniciar em agosto agora, a gente procura, nesse curso de pós, capacitar o servidor público que trabalhe na gestão com uma conjugação da gestão privada com a gestão pública. Então, nós estamos trazendo professores de fora e professores que são capacitados em escolas públicas e, de forma conjugada, ministrar um curso diferenciado de gestão pública com esses 2 elementos, iniciativa privada e iniciativa pública. Ficou interessado? Entre no site iep.mprj.mp.br e fique atento aos cursos e às novas turmas que serão abertas. O Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é uma excelente opção para quem está em busca de conhecimento e ensino de qualidade. E agora nós vamos saber quais são os principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Olá, Zé. Chegou a hora de ficar por dentro das principais notícias do site do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O MPRJ, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, obteve a decretação da prisão preventiva de um grupo de milicianos de Duque de Caxias. Dessa vez, os mandados foram expedidos a partir de 2 denúncias recebidas pela 4ª Vara Criminal daquele município. E o MPRJ obteve na Justiça o prosseguimento da ação civil pública ajuizada contra o ex-governador Sérgio Cabral e Barcas S.A. Na ACP, o MPRJ requer o ressarcimento de valores que o governo teria deixado de recolher ao erário por ICMS, em razão de benefícios fiscais concedidos à concessionária Barcas S.A., por meio de um decreto estadual editado pelo ex-governador.
E agora o nosso último destaque. O MPRJ editou a resolução que normatiza procedimentos administrativos para apuração de infrações em contratos e licitações. A resolução é pioneira e busca o aperfeiçoamento e o fortalecimento das atividades de gestão e fiscalização das contratações realizadas pelo Ministério Público Fluminense. A medida racionaliza os procedimentos para apuração de eventuais infrações contratuais, possibilitando uma resposta mais célere e eficaz por parte da administração. Esses foram os destaques do nosso site mprj.mp.br. Até a próxima. Obrigado, Patrícia. E esses foram os principais destaques do nosso portal do Ministério Público do Rio de Janeiro, no nosso quadro Minuto MPRJ. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas não saia daí porque MP Estadão volta já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e aqui no estúdio eu recebo os promotores de justiça e coordenadores do GAESF, que é o Grupo de Atuação Especializado em Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária, que são eles Vinícius Leal Cavalheiro, Eduardo Rodrigues Campos e Karine Susan Oliveira Gomes de Cuesta. Sejam muito bem-vindos ao nosso MP Cidadão. E eu queria começar com o doutor Vinícius. Doutor Vinícius, como é que surgiu o GAESF e quais são as principais atribuições e atividades desse grupo? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, tá? A oportunidade de esclarecer a todos como é o funcionamento do GAESF. O GAESF ele surgiu de uma necessidade do Ministério Público acompanhar o regime de recuperação fiscal em que o Estado se instalava naquele momento. Então, portanto, ele foi criado em 2017, uma mudança de perspectiva também da antiga coordenação de combate à sonegação fiscal, que, como o próprio nome diz, ela não tinha uma função precípua de atuar nos crimes contra a ordem tributária, mas sim prestar apoio aos colegas que atuavam nessa área ao longo de todo o Estado, espalhados por todo o Estado. Então, portanto, o GAESF ela tem essa dupla função. Na parte criminal, de combater, investigar e combater os crimes contra a ordem tributária, e na parte civil, acompanhar a política orçamentária e financeira do Estado e dos municípios. Pois é, doutor Eduardo, então quer dizer, o grupo ele acaba ajudando que as receitas estaduais, né, ou receitas públicas, né, elas retornem à Fazenda? Um dos objetivos do grupo é realmente o incremento das receitas do Estado e dos municípios. Então, nós buscamos, através da atuação em ações civis públicas ou em ações penais, a recuperação desses ativos para que o Estado possa fazer o investimento devido nas suas principais políticas públicas. Doutora Karine, vocês estão fazendo levantamento de toda a situação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, dos municípios. Como é que é isso? Primeiramente, obrigada por estar aqui, pela oportunidade. E como o doutor Vinícius falou, o GAESF ele atua, ele não tem uma atribuição própria, mas ele atua em auxílio aos órgãos, as promotorias de execução, né, que pedem esse auxílio para o GAESF. Então, naqueles casos em que o promotor achou por bem pedir o auxílio do GAESF, sim, a gente está fazendo esse levantamento nos municípios das receitas arrecadadas, né? Porque uma coisa que a gente nota é que os municípios eles não trabalham assim com muita eficiência a arrecadação dos tributos próprios, né? Eles majoritariamente dependem de transferências da União e do Estado, né? Cerca de 60% a 80% das receitas são compostas por transferências dos outros entes da federação. E por isso os municípios esquecem de trabalhar a arrecadação própria. Então, o GAESF tem instaurado procedimentos nesse sentido para verificar como que está sendo trabalhadas essas receitas, qual é a estrutura da administração fazendária, se tem auditores fiscais em quantidade suficiente, capacitados para essa função, se tem recursos tecnológicos para isso, com cruzamento de dados, né? E, enfim, tem buscado conversar com os municípios para que eles implementem ações visando melhorar essa arrecadação dos tributos que são da sua competência. Agora, doutor Vinícius, nós estamos cada vez mais equipados com informática, com equipamentos que cruzam dados, enfim. Sonegar é uma atividade que ainda é fácil hoje no Brasil? Ainda é fácil, por incrível que pareça. Por mais que a gente imagine que quase todas as informações hoje são possíveis de serem obtidas através de meios eletrônicos, para que isso seja possível, para que a gente possa imaginar de que, em verdade, essas informações seriam, por si só, aptas a inibir, propriamente dito, as sonegações, a gente precisaria de um cruzamento de uma série de dados e de pessoas aptas a poderem fazer essa leitura.
Ademais, há certas formas de se gerar fraude, gerando tanto sonegação no aspecto criminal quanto eventuais ilícitos de características cíveis, que elas dependem muito mais de uma troca de informação entre diversos entes públicos, de outros entes federados, e que isso poderia compor um universo, vamos dizer assim, uma base de inteligência, que aí sim, se ela for bem formulada, se ela for bem trabalhada, poderia vir a inibir esses ilícitos. No entanto, pelo que a gente tem visto ao longo de 1 ano e meio, isso não tem acontecido. Na verdade, os sonegadores hoje, percebendo essa evolução do Estado na informatização, estão buscando outros meios também de sonegar. Então, eles burlam, estruturam fraudes para burlar o fisco e, com isso, conseguir sonegar. E sonegando dessa forma, o que eles criam? Eles criam um mecanismo de concorrência desleal com relação aos empresários que estão contribuindo regularmente e não praticam nenhum ato de sonegação. Olha, o programa está muito interessante e muito importante, mas a gente vai ter que fazer agora um pequeno intervalo, mas não saia daí que a gente volta com muito mais informações. Até já! E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão. No bloco anterior a gente já discutiu várias coisas interessantes. Eu queria começar esse bloco com a doutora Karine falando sobre renúncia fiscal, né? Isso tem sido objeto assim, de muitas críticas, né? Que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em outros estados deve ter acontecido coisas semelhantes, né? O governador trabalhou para que houvesse renúncia fiscal beneficiando a empresa A, B ou C de alguns setores. A rigor, isso por si só configuraria como algum ilícito? Não, de forma nenhuma. A renúncia fiscal ela tem critérios, requisitos legais, né, e limites, né, onde isso pode ocorrer. Uma das formas assim, mais corriqueiras de renúncia fiscal é através de incentivos tributários, né? Isso é previsto na Constituição, inclusive, e também em leis infraconstitucionais. É uma forma de intervenção do Estado no domínio econômico, né? Isso quer dizer o quê? Quando o Estado ele pretende desenvolver determinado setor econômico, determinada região, ele pode estabelecer ali para aquelas indústrias, para aquelas empresas daquele local, um incentivo fiscal para que eles cumpram determinadas condições e atinjam determinadas metas, né? Isso tudo tem que ser feito através de um estudo técnico, econômico, que demonstre que aquilo é viável, que realmente aquelas metas são plausíveis e que aquelas são as condições de se chegar naquele patamar onde o Estado quer. Isso é previsto constitucionalmente, então é totalmente viável, né, que aconteça. O que a gente observou e observa lá no GAESF é que nem sempre esses requisitos eles são preenchidos, né? Geralmente os incentivos são dados sem lei, né, por decreto, isso não passa pelo Poder Legislativo, não passa pelo CONFAZ, né, que é o Conselho de Política Fazendária, ou seja, eles não avaliam esses benefícios que são dados aqui no Rio de Janeiro. Os benefícios, em regras, não são fiscalizados. Ou seja, aquelas metas que são assumidas pelas empresas não são fiscalizadas por nenhum órgão, né, do Estado que possa verificar se realmente aquela meta foi atingida enfim, a gente não tem nenhuma transparência nessa política. A gente não sabe por que aquele incentivo foi concedido, né? Se aquilo realmente vai gerar o desenvolvimento pretendido e se as empresas de fato estão cumprindo. Então, esse abuso, essa falta de transparência e de fiscalização é que faz com que o Ministério Público atue para evitar irregularidades nesse sentido. Doutor Vinícius, aqui no Rio de Janeiro, eu já citei aqui logo no preâmbulo da pergunta, né? Houve uma isenção fiscal aqui para a Ambev, né? Fábrica de cerveja, por 20 anos, né? Como é que a gente pode avaliar uma isenção como essa? Até para começar a responder a pergunta específica da Ambev, eu até gostaria de pegar carona no que a Karine já falou, porque imaginemos que o Estado ele trabalha com duas ordens, a ordem da receita e a ordem da despesa. Quando ele se planeja ao longo de um ano em executar as políticas públicas, ele está achando que vai receber, ou seja, ele está autorizado, está previsto que ele iria receber X bilhões de reais no seu orçamento para poder executar as políticas, saúde, educação, segurança. Se num dado momento o número de incentivos fiscais incidentes sobre aquilo ultrapassa o que havia sido previsto na lei orçamentária ou na lei de diretrizes orçamentárias, gera um rombo no orçamento, gera uma diferença entre o que eu imaginava receber, a ponto de eu fazer frente às despesas, e o que de fato eu recebi. Então, em planos globais, nos últimos anos, no Estado do Rio de Janeiro, o que se planejava receber em receitas,
computado o valor de incentivos fiscais numa escala X, essa escala, na prática, duplicou, fazendo com que o número de receitas diminuísse muito, a ponto de você ter uma diferença muito grande entre o que havia sido previsto receber e aquelas despesas que eu tive que fazer frente, gerando restos a pagar, gerando desequilíbrios ao longo de vários exercícios, por aí vai. Estamos falando na ordem de grandeza entre 4 bilhões de reais planejados e 10 bilhões executados ao longo de pelo menos os últimos 3 anos para cá. Então, isso é um aspecto. O outro aspecto é, se a gente começar, então, a se debruçar nessa quantidade excedente de incentivos fiscais, a gente vai ver casos esdrúxulos como esse, como a Ambev, como outras empresas que, diferentemente, por exemplo, da Ambev, sequer chegaram a funcionar. Foram concedidos, por exemplo, incentivos fiscais para o Comperj, que nós todos sabemos o que gerou o Comperj de 2 anos para cá. E para as empresas que chegaram, inclusive, a fechar as portas. Veja bem, como a doutora Karine mesmo falou, quando se concede um incentivo fiscal, se planejam também metas. Quais seriam as metas para uma determinada atividade? Olha, a primeira coisa que a gente imagina é que ele gera emprego. E que, com gerando emprego, que ele vai desenvolver determinada região, trazendo moradores, e os moradores, então, vão investir no município, fazendo compras, comprando imóveis, alugando e por aí vai. Pois bem, se uma determinada empresa ela consegue reduzir a carga tributária dela, às vezes, de 18% para 0%, fazendo, obviamente, frente a outras tantas que não tendo benefício acaba quebrando, mas ela recebendo benefício, se imaginaria que ela gerasse empregos. Pois bem, nem sempre isso acontecia na prática. Além disso, há também a questão da prorrogação por 20 anos. Veja bem, o Estado se planeja orçamentariamente, pelo menos, a cada 4 anos. Não há planejamento de 20 anos. E mais, quando a gente pensa na execução orçamentária, ela é de 1 ano. Por conta de guerras fiscais entre estados diferentes, cada vez mais os estados começaram a abaixar as suas taxas, as suas alíquotas, e começaram a esticar cada vez mais o período de fruição de determinados benefícios, ao ponto de chegar a 20 anos da concessão do benefício. Isso perpetua, isso não é um benefício. Na verdade, se criou um tratamento privilegiado para uma empresa em prejuízo de outros. Veja bem, a Ambev é uma empresa de um grande porte, se imaginaria até que nem precisaria disso para poder sobreviver ou para gerar empregos. No entanto, ela obtém e, ao obter, ela acaba fazendo frente a outras empresas que poderiam vir para cá. Eduardo, aí chega no outro ponto, né? Porque elas acabam sendo, eu não quero particularizar, mas acabam sendo doadoras de campanhas eleitorais também, né? Isso é uma vinculação que tem sido feita e a gente está buscando apurar se realmente esses incentivos financeiros foram dados e compensação receberam doações de campanha para que essas manobras sejam feitas com relação ao Estado. E vocês no GAESF, vocês devem contar também com uma equipe de gente especializada nessa matéria, né? Porque nós que fizemos direito, eu particularmente tinha pânico quando entrava nessa área de número e na área de direito tributário. Não, hoje o GAESF está bem estruturado, nós temos auditores fiscais, nós temos economistas, nós temos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda que colaboram no estudo técnico que fundamenta nossas ações civis públicas. Doutora Karine, mas é um emaranhado muito grande, porque até a legislação federal também entra no bojo da análise de algumas questões de vocês também, né? Sim, com certeza, né? Desde a Constituição, a legislações federais que cuidam de arrecadação de impostos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive, essa é a legislação que a gente mais analisa, assim, de acordo com as ações dos municípios, do Estado, se eles estão, de fato, cumprindo o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então... E para tipificar criminalmente algumas condutas, é muito difícil, é muito complexo, porque a gente está falando em situações que ela tem um véu de legalidade, né? Vou perguntar aqui, vou distribuir um pouco aqui para os nossos convidados. Doutor Eduardo. Não necessariamente o incentivo fiscal vai gerar uma conduta criminosa. O incentivo fiscal, a nossa frente hoje no GAESF é apurar se esse incentivo fiscal foi concedido atendendo aos critérios legais e se as condições estabelecidas para esse incentivo fiscal foram realmente atendidas pela empresa beneficiária do incentivo. Na questão criminal, nós enfrentamos outros tipos de fraude. Na verdade, isso não posso dizer que isso é uma fraude do incentivo fiscal. A apuração vai dizer se houve ou não a implementação daquelas condições. No crime, nós vamos enfrentar fraudes que são diversas dessas condutas que são praticadas no âmbito dos incentivos fiscais.
Doutor Vinícius, e o Judiciário está também aparelhado também para lidar com essas questões? Porque não adianta nada o Ministério Público apurar, denunciar e o Judiciário não entender direito o que está acontecendo. Você começou perguntando, né, a questão do aparelhamento do GAESF e Eduardo falou com muita propriedade. Hoje, o que eu digo hoje é quase hoje mesmo. A gente vem, desde a instituição do GAESF, conseguindo apoios à medida em que a gente consegue avançar em determinadas discussões, né? Então, nós temos hoje também um apoio bastante importante do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, temos os analistas orçamentários, técnicos, auditores fiscais, auditores de controle externo, enfim. Mas é claro que isso não cai do céu, né, em benefício só do GAESF. Isso nasceu em virtude da necessidade de a gente levar ao judiciário certas questões. Questões, às vezes, da mais alta complexidade, que a gente até compreende que, para uma pessoa formada em direito, enfrentar, por exemplo, palavras do tipo securitização, flexibilização de determinadas moedas, trazer a valor presente, taxa de juros e impostos, default, waiver, são matérias técnicas demais. Então, muitas das vezes, aquela pessoa que é só formada em direito não consegue perceber. E a jogatina das palavras acaba prejudicando a clareza. Veja bem, a gente já atua, muitas das vezes, porque não houve transparência em determinada conduta por parte do Estado. Quando você leva isso ao nível técnico demais, a discussão, nem o próprio juiz vai conseguir entender, então eu estou quase contribuindo com a ausência de transparência. Então, mais um esforço que a gente tenta fazer no GAESF é transformar aquele linguajar técnico num linguajar mais palpável, fazendo, às vezes, comparações, não só comparações técnicas, mas comparação com resultados que aconteceram em outros estados, em outros países, porque muitas dessas técnicas utilizadas hoje pelo Estado do Rio de Janeiro já foram utilizadas em outros estados ou em outros países, e já surgiram resultados extremamente negativos para as finanças dos respectivos entes públicos citados. Olha, o programa está muito interessante, muito relevante, né? Um assunto que interessa não só aqui ao povo do Rio de Janeiro, mas nosso programa é exibido nacionalmente, interessa a todos nós, né? Mas o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação dos promotores de justiça e coordenadores do GAESF, Vinícius Leal Cavalheiro, Eduardo Rodrigues Campos e Karine Susan Oliveira Gomes de Cuesta. E você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu monitor. E a gente se encontra na próxima semana porque nós vamos continuar a repercutir esse tema no nosso MP Cidadão. Um grande abraço e até lá!